Quando as pessoas estão numa situação difícil, em um estado emperrado, elas querem pular direto para a realização. Mas isso não é possível. Não tem como. Olha só. Eu me lembro de uma história minha, quando eu era adolescente, tinha acho que uns 11 anos por aí. E eu morava num apartamento. Nesse apartamento tinha uma garagem grande, lá tinha um porteiro manobrista que manobrava os carros, enfim. E naquela época eu eventualmente ficava sozinho em casa, então eu ficava algumas horas sozinho em casa, só que eu tinha muito medo de ficar sozinho. Eu tinha medo, sei lá, de aparições, de espíritos, não sei do que eu tinha medo, mas eu tinha medo de ficar sozinho em casa. E esse meu medo, ele me travava, ele não deixava que eu fizesse as coisas que eu queria fazer. Naquela época, nós tínhamos comprado um computador, né? Meus pais tinham comprado um computador para nossa casa e pra mim era uma super novidade. Eu só tinha visto computador na empresa que minha mãe trabalhava até então. E aí, computador em casa, super legal, não tinha nem internet na época. E eu queria mexer, queria fazer, jogar joguinho, mexer nos arquivos. Eu me lembro que eu estragava direto aquele computador quando eu ia mexer nos joguinhos. E eu tinha que depois ficar mandando pro técnico pra arrumar e tudo. Eu deletava as DLLs do Windows, enfim, fazia uma confusão. Mas não é esse o assunto. Eu tinha coisas que eu queria fazer na casa, às vezes desenhos, enfim, outras coisas que eu queria fazer na casa. Mas eu não podia, porque eu era congelado por aquele medo. A maneira como eu resolvia esse medo era que eu descia para ficar com o manobrista, o porteiro. Eu descia pro térreo e ficava lá com o porteiro, conversando com ele, batendo papo. Às vezes ficava 2 horas lá até chegar alguém para eu finalmente poder subir para casa. E eu queria muito fazer as minhas coisas, então eu ficava torcendo para chegar alguém logo. Ao mesmo tempo, eu queria resolver esse meu problema do medo. Eu queria não ter mais medo para que eu pudesse ficar em casa fazendo as minhas coisas. Ou seja, eu tinha medo e eu queria não ter o medo. Mas eu tinha um grande problema, uma grande dificuldade, que eu não conseguia alcançar esse estado de não medo. E aí, toda vez eu tinha que descer lá, ficar conversando com o garagista. Eu queria muito acabar com esse medo e chegar naquele estado de tranquilidade, naquele estado em que eu pudesse ter paz, em que eu pudesse ficar calmo. Era paz, a palavra que eu buscava era paz. Quantas vezes nós não estamos numa situação complicada, ansiedade, medo, frustração, depressão, e o que nós queremos é a paz? Agora, não tinha como eu partir do medo e ir direto para a paz, porque todas as vezes que nós queremos conquistar uma meta, nós queremos um resultado, nós queremos um prêmio, nós precisamos engajar na ação. E eu, na minha cabeça de adolescente, eu não conhecia isso, eu não sabia que eu precisava engajar em ação. Porém, num determinado dia eu tomei uma decisão. E eu falei, esse medo precisa acabar. E é eu que preciso acabar com esse medo. Então, logo nos primeiros minutos em que eu estava sozinho em casa e que o medo começou a aparecer, eu falei pra mim mesmo, Rafael, não existe espírito, não existe essas coisas, nada vai vir aqui te atacar, enfim. Então, eu fiz uma ronda pela casa, eu passei em todos os cômodos da casa, em especial a lavanderia, que era o cômodo que eu tinha mais medo. Eu passei em todos os cômodos da casa pra provar pra mim mesmo que não tinha por que ter medo. Na primeira vez não funcionou, diminuiu o medo enquanto eu fiz a ronda. Quando eu sentei de novo para fazer alguma coisa, o medo começou a vir de novo. Levantei e fiz mais uma ronda. Eu me lembro que naquele dia eu fiz umas 3 rondas pela casa, passando em todos os cômodos da casa, até o medo dar uma acalmada. O medo não acabou, não cessou, mas ele acalmou. Eu continuei repetindo isso ao longo dos dias, até que chegou um momento em que eu não precisava mais fazer a ronda pela casa, porque eu já não tinha mais medo de ficar sozinho em casa. E o que essa minha história traz de lição, o que eu aprendi e que nós temos que ter consciência na nossa vida de adulto? É que quando eu estou emperrado no medo, na ansiedade, na angústia, na depressão, eu, antes de chegar num estado de paz, num estado de calma, num estado de felicidade, eu preciso engajar em ação.
Eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso ter a ação, fazer alguma coisa acontecer. Se você está angustiado, sem saber se você vai conseguir pagar as contas no final do mês, você precisa engajar na ação. Ah, eu estou angustiado e por isso não consigo trabalhar. Tá errado, é justamente o contrário. É aí que você precisa trabalhar, é aí que você precisa engajar na ação. Porque sem a ação não vai vir o resultado da tranquilidade. Agora, depois que você engajar na ação, aí pode ser que você sente e pense, poxa, realmente eu ainda não sei como vou pagar as contas, mas eu sei que eu estou me esforçando, eu sei que eu estou fazendo as coisas acontecer. O medo, a angústia, elas congelam a gente para que a gente não consiga agir, para que a gente não consiga ir para frente e para que a gente queira pular o passo da ação para ir para o final. Mas é necessário agir, é necessário fazer as coisas acontecer. O que você está enrolando na sua vida? O que você deveria estar fazendo, mas está congelado por causa de sentimentos ruins, como medo, como a angústia, como a ansiedade, como a depressão? Quais sentimentos ruins estão te congelando hoje, prometendo que vão te trazer méritos e prazeres na vida? Será que você tem que jogar a culpa em outra pessoa para você poder se manter nesse sentimento emperrado, nesse sentimento ruim? Assuma a sua responsabilidade. Enquanto você não assumir a sua responsabilidade e colocar a mão na massa e manter a resiliência, você nunca vai chegar naquele estado que você está buscando. Quanto mais você enrolar, mais você demorar para colocar a mão na massa, mais vai demorar para você conseguir fazer a coisa acontecer. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e aí você sente assim, hoje está um dia preguiçoso. Hoje eu não tô com muita vontade, tô com preguiça, hoje eu tô meio mal. Se você continuar nesse estado, olha só, enquanto você está nesse estado de preguiça, nesse estado ruim, você está querendo que o dia acabe para você receber as recompensas do final do dia. Acontece que o dia vai acabar e você não vai receber as recompensas do final do dia. O que você precisa fazer é a ação. Se logo que você perceber esse sentimento ruim, esse sentimento de cansaço, esse sentimento que te congela, você colocar a mão na massa e começar a fazer as coisas, você vai perceber que logo você vai começar a se sentir melhor. Logo você vai estar pronto para se sentir bem. Um dia preguiçoso é uma escolha. Sentimentos começam de fora para dentro na maioria das vezes, mas é internamente que nós escolhemos permanecer no sentimento ruim. É a nossa escolha interna que vai dizer se nós vamos continuar naquele sentimento ou se nós vamos mudar. Na PNL nós chamamos os sentimentos de estados de recurso, porque todos os estados trazem recurso. Inclusive a preguiça. A preguiça faz com que você não haja. Hoje é um dia preguiçoso. Opa, então eu tenho uma desculpa para não fazer muita coisa. Porque hoje é um dia preguiçoso. Pense nisso e comece a agir. Faça, coloque a mão na massa. Faça as coisas acontecerem na sua vida, porque ninguém vai fazer as coisas acontecerem na sua vida por você. É você que pode fazer as coisas acontecerem na sua vida. É você que pode mudar a sua história.